Então, irmãos, damos sequência, né? Tocamos em frente. Veja só, eu vou fazer mais uma ênfase aqui nessa questão 150, porque eu vejo que aonde eu cheguei, essa conclusão, né? O que é o maior? Veja só, o maior é o seguinte, eu vou traçar o maior da seguinte forma, vou só rever isso aqui para definir o maior entre as probabilidades que encontramos para cada opção, né? Então, o maior eu vou ver maior em relação a partes. Por exemplo, 3, 7 são duas partes de 3 e sobra uma unidade. Então, 7 são duas partes de 3 e sobra uma unidade. Duas partes de 3 e sobra uma unidade. 5 são duas partes de 2 e sobra uma unidade. 21 são 5 partes de 4 e sobra uma unidade. 15 são 15 partes. Veja só. Quanto maior for as partes, menor é o valor. Então, 15 e 5. Essa fração aqui, beleza, é menor do que essa daqui. Veja só, agora essa daqui também continua sendo menor do que essas outras duas. Basta saber qual dessas duas é maior ou menor que a outra. Então eu vou pegar esse 3 sétimo e aí você olha o numerador e o denominador nesse caso. Porque aqui duas partes sobre 1, duas partes sobre 1 e agora? E agora você vê. Numerador e denominador, o numerador e denominador maior vai caracterizar a maior fração. Então, essa é maior do que 2 quintos, que é maior do que 4/21 e 1/15. Agora, veja só, vamos aqui para lá para cima, que a gente fez um trabalho aqui que também ficou meio que vazio. E na finalização e eu vou voltar lá. Vale a pena você ver que é a mesma coisa, né? Aqui você chegou à probabilidade de fazer uma comparação e aqui nessa questão também foi uma equaçãozinha que não deixa de ser uma probabilidade, porque está em percentual, na verdade, dois pontos percentuais. Aquele caso dos dois pontos percentuais em que você contrata uma agência de pesquisa e ela já tinha lá suas 5 pesquisas. Queria ver qual delas tinha o menor erro. E o erro era dado por essa fórmula aqui. E é óbvio que isso aqui, 1,96 sendo constante, essa razão aqui, sigma raiz de n, tem que ser a menor possível. Aí você vê aquilo lá embaixo, né? Veja só que a gente viu agora, que é... Veja só, 5 partes de 42, 0,5, 42. Quantas partes são 42 de 0,5? Dá 84. Dá 84. Dá 84. Quantas são as partes de 28? Quantas são as partes de 28, 0,4? Então, isso aqui, 28, 7, 70 partes. Quantas são 24 de 0,3? Quantas partes são com 24 elementos? 0,3 é 24, 3 também dá 7. Então 70 partes. Isso é o zero que sobe, né? 21, 0,2. Acredito que dá 105 partes. Porque 21 por 2 dá 10,5. Aí 10,5 esse zero vai lá para cima. Ao invés de ser 10 elevado a menos 2, vai 10 elevado a primeira. Você vê aqui, vai aumentar em 10 o número de partes. Então, a vírgula corre. E 0,1 de 8 é 80. Aí eu disse para você lá embaixo, pô, quanto maior o número de partes, menor o valor. E eu quero o menor valor. E o menor valor aqui é esse aqui, ó, que contém 105 partes, que é P de 0,4. Eu espero que agora eu tenha chegado a uma conclusão melhor. Vamos descer aqui e vamos resolver. A gente resolveu essa. Vamos resolver essa aqui, né? Essa aqui do peixe. O cara diz o seguinte, que isso aqui é um quadro.
E esse quadro de repente despencou e ficou nessa forma aqui. Ele quer que você descubra qual o menor caminho em ângulo para que ele volte ao normal. Se correndo no sentido anti-horário ou se correndo no sentido horário. Definindo assim o ângulo. Pô, essa daqui eu vou ler para vocês. A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O Peixe de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B. Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu girando rente à parede. Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45 graus com a linha do horizonte. Então uma coisa caiu aí, ó. Como é que a gente vai fazer isso? Pô, rapaz, é o seguinte, esse peixe ele tá aqui, ó, com a cara nessa direção. Olha só. Horizontal, sentido esquerda a direita. Como é que eu vou fazer que essa coisa aqui, ó, volte pelo menor caminho, percorrendo o menor ângulo possível? Eu não vou pegar esse cara pela rabeta, não. Eu vou pegar ele pela cabeça mesmo. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou, quando ele tá assim, não é verdade? Se ele chegar aqui, ele vai estar assim. Se ele chegar aqui, ele vai estar assim. Se eu fazer mais 45 graus, ele vai estar assim, ó. E se eu fizer mais, ó, tá assim, né? Vou fazer aqui, ó, 45 graus. Olha. Pronto, tem um 45 graus aproximado aí. Eu posso... Bora, meu irmão. Isso aí é um 45 graus aproximado, então ele vai estar assim. Meu irmão, se eu fizer mais outro 45 graus, a cabeça do peixe, ó, voltou ao normal. Agora veja se eu pegar ele pela rabeta. Eu vou fazer isso. 45, a rabeta vai estar assim. Aí depois, mais 45, a rabeta vai estar assim. Entendeu? Aí vai ser um negócio meio complicado. Você vai percorrer no sentido anti-horário um caminho que vai te levar a ângulos superiores. A um ângulo superior a essa coisa aqui que eu fiz, assim, tipo, vamos partir no sentido horário. Então 45, 90, ele fez 45, 90, 90 mais 45 é 135. 135 no sentido horário. Aí não tem história nessa questão, não, meu irmão. É item B mesmo. É item B. Item B. Rapaz, é o seguinte, que o software ele está carregado. Eu botei todas as imagens aqui, acredito eu, na minha máquina. Mas é só uma confusão, sempre tem. A máquina é um problema. Vamos nessa. Espero paciência aí para quem esteja ouvindo, vendo, se é que tem. Rapaz, essa questão aqui é um absurdo. Veja só, eu vou ler essa questão aqui. Ecofonte possui design baseado na velha fonte VeraSans. Veja só, essa fonte aí é uma fonte livre. Os caras fizeram ela aí, distribui-se e distribuiu-se afirmando o seguinte, claro, que vai se economizar a tinta na hora da impressão. Até a AGU aqui, ela tomou disso como verdade e toda a impressão dela é nessa fonte aí. E já tem se prova que em comparação a outras fontes, Time, ela economiza de 25 a 30% da tinta de impressão. Então vamos nessa. Porém, então é eficiente essa coisa, viu? Porém, ela tem um diferencial. Pequenos buraquinhos circulares congruentes, ó, e em todo o seu corpo, presente em cada símbolo. Esses furos proporcionam um gasto de tinta menor na hora da impressão. Suponha que a palavra eco esteja escrita
nessa fonte com tamanho 192 e que seja composta por letras formadas por quadrados de lado X com furos circulares de raio U. Tudo é linha, tudo é comprimento, tudo é uma dimensão até agora. Para que a área seja pintada, para que a área a ser pintada seja reduzida de 1/16 da área. Pronto, agora vem superfície. Então isso aí é um percentual de superfície. Pretende-se reduzir o tamanho da fonte. Quer dizer, reduzir a área de 1/16 para reduzir o tamanho da fonte. E tamanho de fonte, tamanho, área, rapaz, são diferentes unidades, na verdade, são diferentes dimensões. Então, vamos nessa. Sabendo-se que, ao alterar o tamanho da fonte, o tamanho da letra é alterado na mesma proporção. Nessas condições, o tamanho adequado da fonte é... Rapaz, veja só. Essa coisa aqui, 192, que é o tamanho, está para um certo comprimento, ou o tamanho do lado. Tudo ok? O tamanho do lado, vamos deixar aqui como tamanho do lado. E o tamanho do lado aqui é x. Eu quero reduzir isso aqui, mas ele me deu uma redução de área, ou seja, isso aqui que ele me deu, a redução de área, ele quer me dizer o seguinte, que 1/4 de x ao quadrado, 1/4 de x ao quadrado, que é 1/16 da área. Então, quando você reduz 1/16 da área, você está reduzindo 1/4 de comprimento. Então, quando você está com tamanho associa-se a comprimento e não a área. Então, você vai ter que fazer essa artimanha aí dimensional, né, irmão? Se fosse volume, seria o cubo. Então não seria mais 16, seria 4 ao cubo, se ele largasse aqui o volumétrico. A gente vai ver isso mais à frente, que o Enem gosta dessa coisa, então o Enem gosta daquelas comparações, na verdade, dessas comparações aí, de fração, e gosta disso aqui também, de largar uma coisa e outra dentro das dimensões, para você entender da dimensão, né? Então, para ver se você entende das dimensões. Então, dimensão de comprimento, área, volume. Então, irmão, você chega aqui, ó, a 1/4, na verdade, a 1/4 de x, 1/4 de x, ó. Você vai ter que tamanho para a fonte? Eu vou chamar isso de um certo, deixa eu ver, de um certo, vou chamar de qualquer coisa, eu vou chamar isso aqui é de y mesmo, y dessa cor. Então, y vai ser igual a 1/4 de 192x, e esse x está aqui também, viu, meu irmão? Porque, ó, isso aqui, ó, é xy. Eu vou largar o x para descer. Isso aqui todo mundo consegue visualizar isso aí, porque não tem nada de difícil, irmão. Então você vai ver aqui, ó, que 192 por 4 é 48 e já foi. O tamanho é 48. Não tem nada de difícil nisso aí. Vamos para frente, viu? Vamos para frente. Tem que... Isso aqui é o seguinte. O cara vai ter uma média ponderada agora. A média ponderada agora. A gente viu uma média de frequência, beleza? E agora a gente vai ver a média ponderada. A avaliação, então, gosta de uma média. Então é bom a média. A avaliação de rendimento de alunos de um curso universitário baseia-se na média ponderada das notas obtidas na disciplina pelos respectivos números de créditos, como mostra o quadro. Tá aí. De 9 a 10 o cara é excelente. Menor que 3 o cara é péssimo. Quanto
melhor a avaliação de um aluno em determinado período letivo, maior a sua prioridade na escolha de disciplinas para o período seguinte. Determinado aluno sabe que, se obtiver avaliação boa ou excelente, conseguirá matrículas das disciplinas que deseja. Ele já realizou as provas de 4 das 5 disciplinas em que está matriculado, mas ainda não realizou a prova da disciplina 1 conforme o quadro. Isso aqui é a mesma coisa de frequência. Então o cara está cobrando aqui frequência na real. Que veja só, você vai dividir a média ponderada, isso vezes isso, a soma do produtório disso vezes isso, dividido pelo número de créditos total. Então vamos somar esse número de créditos total aqui, meu irmãozinho, e você vai ver, ó, que essa soma aqui, ó, dá 2, não é verdade? E aí você vai somar, não, 2 o que, rapaz? O negócio confunde. Você vai ver, ó, 10, 22, 10, 22, 10, 22, 10, 22, 2, 2, 3, 4, 42. Então, 10, 22, 2, 2, 3, 4. Pronto. Conta longa assim é perigoso para mim. Notas número. Então eu vou botar notas número. N notas vezes nzinho números. Então isso aqui eu vou chamar de x, que é esse valor aqui que você precisa para saber se o cara consegue. Aqui, ó, para que atinja seu objetivo, a nota mínima aqui é 7. Para que ele consiga a nota mínima que ele deve conseguir na disciplina 1, para que seja um aluno bom, na verdade já ter prioridade, é 7. Então 42. Então vamos nessa. 12x, 8 vezes 4, 8, 16, 32. 32. Aí você vai ter 6 vezes 8. 6 vezes 8. 6 vezes 8 é 48. 5 vezes 8 é 40. E isso aqui é 75. Se eu somar isso aqui, eu vou somar só o que está livre de x, 10, 15. Vai 1, 3, 4, 4, 8, 12, 12, 12 e 7. 12 e 7, 19. 195, né? Mais 12x. Pronto. O que eu tenho que fazer agora? A média ponderada, que é a soma disso aqui que eu fiz. 195, vou escrever 195, mais 12x é igual ao 7 vezes 42. 7 vezes 42. Por que 7 vezes 42? Que eu fiz logo de vez, né, rapaz? Porque a média aqui seria, eu vou chamar isso aqui de média ponderada. Vou chamar de média, seria esse somatório aí, ó, que eu chamei aí de nzinho i, com i variando de 1 ao número de elementos, que no caso aqui são número de notas, 1, 2, 3, 4, 5, dividido pela soma total, que é o soma, no caso aqui dos nzinhos, com i variando de 1 a 5. Não tem dor de cabeça aqui não, viu? Não tem dor de cabeça. Então, isso aqui é um n, deixa eu melhorar esse n aqui. N. Então eu só fiz isso aqui, né? Eu peguei esse valor aqui, na verdade. Eu fiz o seguinte, a média ponderada tem que ser 7, na verdade.
Isso aqui é 42 e eu calculei essa soma aqui, né? 15, 15. Aí sobrou 1, aqui é 32, 4, 8, 8. 8, 12. 12 e 19. 4, 8, 19. 195, pronto. Aí você vai ver quanto é 7 vezes 42. 42 vezes 7. 7 vezes 2, 14. Vai 1. 7 vezes 4, 28, 29. Aí ficaria 12x é igual a 294 menos 195. Então, 195. Deixa eu ver. Isso aqui, 14,5 é 9. Na verdade, 14,5 tirando 5 é 9. Aqui, 8, 9. 18, 9 é 9. E isso aqui que eu tirei, 1 é 0. Então, 12x é igual a 99. X vai ser igual a 99, meu irmão. Que foi isso? 99. 99 dividido por 12. X, meu irmão, na hora lá santa, você vai ver que isso aqui é 8,25. Com certeza. Com certeza. Então o item é a letra B. Com certeza você vai ver. Essa questão aqui, vamos resolver essa daqui. Vamos resolver essa questão aqui, que é, no caso, uma questão que... Essas duas questões aí, vamos esperar o computador dar vontade dele. Você resolve assim, ó, meu irmão. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo. Exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Então você tem que escrever para o computador entender. Esse conjunto de dados pelos pares ordenados x, y com n pertencente natural, natural. Tais que, rapaz, ele quer que você defina o intervalo dessa coisa, quem é maior, quem é menor, para o computador entender. Você pensa da seguinte forma, o computador vai entender que diante de uma coisa dessa daqui, ó, você teria aqui, ó, um x igual a y. Diante de uma diagonal, você vai ter um x igual a y. Que maravilha! Diante, sobre o cateto do triângulo, você já não tem mais valores. Aqui você também tem, ó, 10, 10, 10, 10. Aqui você tem 5, 0. Tá vendo? Ó. Então o zero pode existir. O zero pode existir. Mas aqui você tem valores de x diferentes de y. Tá vendo? Aqui você tem valores de x diferentes de y sobre o eixo x. Você tem valores de x diferentes de y. Na diagonal você tem valores de x igual a y. Você tem valores de x igual a y. E você também... O extremo é 10. O extremo é 10. E você também tem valores, ó, em que, olha só, vamos pegar esse ponto aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, um x e aqui um y. Se eu pegar esse ponto aqui, ó, você vai ter um x
e você vai ter um y. Rapaz, esse ponto aqui, ó, você vai ter esse x aqui, esse y. Nesse ponto aqui é igual, mas veja só, nesse caso, até chegar a esse ponto aqui, ó, o x é sempre maior do que y. E em nenhum momento y é maior do que x. E o limite é 10. Então você tem que escrever para o computador isso. Computador, meu irmão, eu sei que tem valores de y que são menores do que x. Sei também que tem valores de y que é igual a x. Rapaz, eu sei que o limite é de 0 a 10. E 0 entra e 10 entra. Mas eu também sei que não existe momento nenhum em que y é maior do que x. Você vê, meu irmão, algum momento aí em que y é maior do que x? Não? Não, eu não vejo. Se você pegar essa coisinha aqui, ó, 2 é igual. Ó, aqui já não é mais, aqui já não é mais, aqui já não é mais. Então você tem o x igual a y, mas você jamais vai ter um y maior do que x. Então a equação, você tem que escrever lá para o computador uma coisa desse tipo. X tem um limite que é 10 e 10 entra. E ele sempre é maior ou igual a y, porque tem momentos que eles são iguais. E y é sempre maior ou igual a zero, porque em nenhum momento ela é negativa. Então, meu irmão, é item B. Olha como é fácil essa interpretação. Vamos para outro aqui para ver se tem alguma coisa. Rapaz, vai vir um gráfico aí, viu, meu irmão? Vamos resolver esse gráfico aqui da seguinte forma. Rapaz, esse cara aqui, ó, que é o seguinte, é até ironia. Essa questão aí me deixa assim até um pouco entristecido, né? Porque o cara parar para pensar numa coisa dessa aqui, né? No fundo ele vai parar para pensar, né? Então a água para o abastecimento, 152, rapaz, é muita coisa. A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada. Pronto, estão ligados por um cano igual, conforme ilustra a figura. A água entra no sistema pelo cano de entrada no reservatório 1. Há uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o reservatório 2. Suponha que inicialmente os dois reservatórios estejam vazios. Qual é o gráfico melhor? Qual dos gráficos melhor descreverá a altura H dos níveis de água do reservatório 1 em função do volume V de água do sistema? Pô, não brinque não. Pense primeiramente que vai entrar água aqui, é uma vazão V, não é verdade? E aí você vai ter, com essa vazão, encher, não é verdade? Linearmente isso aqui até uma certa altura, porque vazão é relação linear. Então você vai encher até uma certa altura. Então você linear aqui no início, você tem isso, você tem isso, você tem isso, beleza. Aí depois, isso aqui vai ficar constante, praticamente. Vai ficar constante até você encher, na verdade, porque depois que ele chegar aqui nesse nível, vai começar a encher o reservatório 2. E vai ficar constante, sem subir aqui volume, até encher isso aqui, meu irmão, a um nível que eu vou chamar. Então, aí ele passa a ficar constante. Fica constante aonde? Aqui não fica constante, mas aqui fica constante, aqui fica constante. Aí depois que isso acontece, irmão, isso aqui sobe, mas não sobe exageradamente, irmão. Então sobe com a menor velocidade possível. E se você olhar esse gráfico, o ângulo aqui, ó, alfa e beta, ó, ele sobe linear, depois sobe linear, alfa e beta. Alfa é maior do que beta. E isso aqui
é uma coisa uniforme. Na verdade, vai subindo assim uniformemente, numa razão linear. Então, irmão, isso aqui, ó, me diz que a velocidade aqui é maior do que a velocidade aqui. Eu tenho que buscar a menor velocidade possível para representar essa coisa. O ângulo é mínimo no aumento do volume de água aqui interior a esse reservatório. Então, para concluir só, você tem um aumento linear, depois constante até o reservatório chegar ao nível da entrada, na verdade, da água no reservatório 2, até o nível da água no reservatório chegar ao nível da entrada, e depois a coisa vai subindo para os dois, linearmente de novo, porém com a velocidade reduzida. Um ângulo de inclinação desta reta menor do que o ângulo de inclinação do início. Então pronto, vamos matar. Claro que você pensa aqui, ó, se você olhar esse ângulo de inclinação aqui, é bem possivelmente essas coisas serem iguais. Mas esse caso aqui, ó, no olhômetro você vê que o ângulo de inclinação aqui, esse gama, é maior do que beta, o que informa que a velocidade de entrada aqui, na verdade, não é essa mesma velocidade aqui. Essa velocidade aqui é reduzida. Então, meu irmão, só pode ser o item B. Pronto. Tranquilo.